Verbos regulares no passado são uma das poucas coisas fáceis na língua inglesa. Você adiciona um ed e tá tudo maravilhoso. Porém, quando se trata de pronúncia, as coisas não são tão simples assim. Mas a boa notícia é que sim, existe uma regra para que você pronuncie esses verbos corretamente. Hey, se você não me conhece, eu sou a Lari Weber, professora de inglês há mais de 10 anos e psicóloga comportamental. E aqui neste canal você vai encontrar dicas práticas, rápidas e sem enrolação de inglês. Então já se inscreve para não perder nenhuma dica. Esse é um dos momentos que a gente levanta as mãos para o céu e agradece, porque o inglês, ele raramente tem uma regra que dá para seguir, mas no caso dos verbos regulares no passado, existem sim 3 regrinhas que, se você aprender, você nunca mais vai errar a pronúncia desses verbos. Então, vamos falar de uma por uma. Começando pela primeira. A primeira regra consiste na ideia de que, se o verbo, na sua forma base, terminar em um som surdo, o ed vai ter som de t. Mas lá, o que significa um som surdo? Sons surdos são aqueles sons que não geram vibração das suas cordas vocais. Isso mesmo. Então vamos para um exemplo. Coloca sua mão aqui na sua garganta, nas suas cordas vocais comigo e repete. Work. Work. Perceba que quando você faz o som do K, work, não há movimentação, não há vibração alguma das suas cordas vocais. Work. Então isso é caracterizado como um som surdo. Então todos os verbos que terminarem com esse som, o ed vai ter som de t. Então work se torna worked e não worked. Worked. O verbo lavar, que é wash, a mesma coisa. Wash. Não tem vibração. Então, quando nós acrescentamos o ed vai ter som de t. Portanto, washed. Washed. O verbo laugh, que é o verbo hear, a mesma coisa. Laugh, sem vibração alguma. Então, quando o ed é acrescentado, fica left. Left. Regra número 2. Os verbos, quando estiverem na sua forma base e o fim deles tiver um som sonoro, nós vamos acrescentar o ed, mas o ed vai ter som de D. Mas, Lara, o que é um som sonoro? Bom, diferente do som surdo, que não há vibração alguma das suas cordas vocais, quando nós falamos que um som é sonoro, sim, há vibração das mesmas. Então, vamos pegar o verbo love, por exemplo. Se você colocar a sua mão nas suas cordas vocais comigo e repetir love, love, perceba que o final de love há uma vibração nas suas cordas vocais. Então, isso é o que caracteriza um som sonoro. Então, em todos esses casos, nós vamos falar o ed como D. Esquece que o E existe. Então, vamos para alguns exemplos. O verbo chorar. O verbo chorar é o verbo cry. Então, ele vai ficar como cried. Cried. O verbo limpar, que é o verbo clean, ele vai ser pronunciado como cleaned. Cleaned. O verbo arrive, que é o verbo chegar, nós vamos falar como arrived. Arrived. Terceira e última regra, e sinceramente, na minha opinião, essa é a regra mais fácil. Se o verbo terminar em T ou D, o ED terá som de ID. E aqui independe se o som é sonoro ou surdo, ok? E, gente, uma coisa muito importante para vocês lembrarem é que se o verbo terminar em E, mas a letra que precede o E for um T ou D, essa regra ainda se aplica, ok? Vamos para alguns exemplos. O verbo precisar, que é o verbo need, se torna needed. O verbo querer, que é o verbo want, se torna wanted. Então perceba, wanted, id, needed, id, id. O verbo waste, que é o verbo desperdiçar, mas ele termina em te, nós só vamos acrescentar o d, ele vai continuar com a mesma regra. Então nós vamos falar wasted, wasted. Agora que nós já aprendemos essas 3 regrinhas, bora aplicar isso aqui no mini quiz. Então, coloque as suas respostas aqui embaixo nos comentários, que eu vou deixar as respostas no comentário fixado. Então, bora lá!
Número 1, verbo planejar, verbo plan. Número 2, o verbo preferir, prefer. Número 3, o verbo visitar, visit. Número 4, o verbo perguntar, ask. Número 5, o verbo seguir, follow. E para revisar, bora de revisão rápida. Então, regra número 1. Se o verbo, quando estiver na sua forma base, terminar em um som surdo, o ed terá som de T. Regra número 2. Se o verbo, quando estiver na sua forma base, terminar em um som sonoro, o ed terá som de D. Mas se o verbo terminar em T ou D, o ed terá som de ID, e essa é a nossa regra número 3. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana eu posto um novo vídeo aqui explicando e tirando as dúvidas principais dos alunos. See you in the next video. Bye!